Obrigado, Edson. Obrigado aí à organização pelo convite. Computação quântica, que é o tema da palestra, é um desenvolvimento relativamente recente no mundo da computação. Então, originalmente, aí a primeira ideia de que física quântica, mecânica quântica, poderia ser usada para tratar informação é muito antiga, é da década de 50, dos primórdios, inclusive, do desenvolvimento da computação clássica, como a gente conhece. Mas só a partir da década de 80, e mais especificamente na década de 90, é que começaram a aparecer desenvolvimentos, que as pessoas começaram a desenvolver coisas que realmente pareciam úteis. Tá? E aí, nos últimos anos, agora, a gente saiu um pouco do campo da academia e da informação quântica para o campo da tecnologia. E eu vou tentar falar um pouco sobre tudo isso durante a palestra. Eu vou começar falando sobre o que é computação quântica, ou mais especificamente, como a computação quântica se diferencia da computação clássica. E eu sei que isso vai parecer um pouco teórico demais. Eu vou colocar aqui umas matrizes e uns vetores e vocês vão ficar assim meio... Não, eu achei que nunca mais ia precisar saber álgebra linear na minha vida. Mas eu prometo que vai ser rápido. E a ideia aqui não é exatamente ensinar vocês como fazer computação quântica, mas mostrar para vocês qual que seria mais ou menos, em termos de uma analogia, a diferença entre computação quântica e computação clássica. Tá certo? Então essa vai ser a primeira parte da fala aqui. O que é computação quântica exatamente? Então, deixa eu ficar aqui, porque eu também dou uma olhada no slide. Qual que é a unidade básica de informação? A unidade básica de informação é um bit. E se você quiser formalmente tratar o que é um bit, você vai dizer que um bit é um conjunto 0, 1, e você vai dizer que um bit está num estado particular, se ele está no 0 ou se ele está no 1. Do ponto de vista lá tecnológico, é o seu transistor, e você vai dizer se ele está no 0 ou no 1, se a carga lá daquele negócio é uma determinada carga pré-especificada no seu sistema, na sua placa. Tá? E aí, um circuito é uma função que recebe alguns bits em um determinado estado e cospe do outro lado outros bits em determinados estados. E essa função calculou alguma coisa para você. Tá? Lá na sua placa, aquilo ali está recebendo as entradas e está conectando as coisas, ligando e desligando, e está saindo algo para você. Então, vocês estão vendo que isso é um tratamento, assim, pelo menos eu estou começando a falar de uma coisa bem básica de como que a computação funciona. Porque a diferença da computação clássica para a computação quântica vai ser exatamente aí. Então, o análogo quântico, né, a coisa quântica que mede informação, a gente chama de um qubit, né? Obviamente aí o nome está vindo de quantum bit. E da mesma forma, analogamente, como um bit era representado, você podia formalizar um bit como um conjunto de dois elementos, um qubit é um espaço vetorial de duas dimensões. E na formalização da física quântica é um espaço vetorial sobre os números complexos. E um estado de um qubit vai ser um subespaço de dimensão 1 dentro desse espaço vetorial. Então, o bit era dois elementos e o estado era um dos dois elementos. Um qubit é um espaço vetorial de dimensão 2 e um estado é um subespaço de dimensão 1. Tá certo? E aí tem 4 exemplos no slide, que são exemplos, né, e o que eu quero dizer com esses exemplos aí são todos os múltiplos do vetorzinho coluna, que aparece no slide. Então, você tem, por exemplo, todos os múltiplos do vetor, primeira entrada 1, segunda entrada 0. Isso é um estado de um qubit. Todos os múltiplos de um vetor, primeira entrada 1, segunda entrada i. E isso é outro estado possível de um qubit. E aí, obviamente, já surge o fato de que você pode representar um desses estados de outras maneiras. Basta que, ao invés do tal vetor que eu tinha começado, eu coloque um vetor que seja obtido a partir dele por um múltiplo. Como eu estou considerando que um estado são todos os possíveis múltiplos, eu posso escolher qualquer representante daqueles múltiplos, colocar lá, e aí o estado está determinado. Então, eu tenho vários representantes para um estado de um qubit. Então, aqui são 4 exemplos de 4 estados, cada um deles com 2 representantes. Tá? Então, na prática, e quando eu digo na prática, é tecnologicamente, há muitas maneiras, e aqui já estaria entrando um pouco no campo da física,
de você realizar isso. Então, uma delas, por exemplo, é o spin de um elétron. Né? Se você quiser imaginar que o elétron está lá girando e a direção onde ele gira é um desses estados. Tá? Ou então você tem a polarização de um fóton e, na verdade, se você tiver curiosidade de entender aí todas as maneiras físicas que se conhecem hoje, o próprio artigo da Wikipedia sobre qubit vai ter uma lista lá para vocês de tudo que você pode imaginar, de tudo que você pode encontrar na física quântica que pode representar, pode ser usado para realizar um qubit. Tá? E isso vai, inclusive, determinar que tipo de computador quântico se vai pensar em construir. Tá? Então, se o seu computador quântico vai utilizar spins de elétrons, ele tem que ter alguma maneira de prender aqueles elétrons lá. Se ele vai utilizar a polarização de fóton, tem que ter um monte de raio laser lá dentro do seu computador, cheio de espelho, fazendo algumas coisas ali dentro. Beleza? O que é um circuito quântico? Então, um circuito quântico vai corresponder sempre à multiplicação por certas matrizes. Isso é um pouco diferente do caso clássico. No caso clássico, entram os bits, a função pode ser qualquer uma e sai qualquer coisa. Em física quântica, se você quiser que a sua partícula mantenha a sua, digamos, quanticidade, você tem que estar multiplicando por matrizes unitárias. Mas aqui basta, né, para o entendimento da nossa palestra, basta pensar que um circuito é uma multiplicação por uma matriz. Então, se eu tinha um qubit no estado 1, 0, no momento que eu aplico essa matriz, eu tenho um qubit nesse estado 1i, e isso, né, essa matriz seria o que um circuito faria. Né? Então, todo circuito no computador quântico ele é uma multiplicação por matriz. Tá certo? Um contexto da física quântica que, apesar de você ter os infinitos estados possíveis, né, infinitas direções que o seu elétron pode estar girando, você não consegue acessar essa informação diretamente. Por uma questão axiomática da física quântica. Você tem que realizar o que se chama uma medição, e uma medição basicamente diz para você que, apesar dele estar em infinitas direções, você só pode medir ele em duas direções possíveis. E uma dessas duas direções vai ser dada por uma probabilidade. Então, o exemplo aqui é se eu tenho um qubit no estado 1i, eu vou calcular o valor absoluto ao quadrado da entrada de cima, a soma dos valores absolutos ao quadrado das duas entradas, isso dá 1/2. Se eu fizer com a de baixo, também dá 1/2. Isso significa, em física quântica, que um qubit nesse estado ele pode ser observado com probabilidade 1/2 nesse ou 1/2 nesse. Isso é a única informação que você consegue extrair do qubit. Então, você pode fazer operações com ele, sabendo que ele está lá num estado arbitrário. E enquanto você está fazendo operações sem ler exatamente onde é que ele está lá em qualquer uma das infinitas possibilidades. Na hora que você quer uma saída, você tem que realizar uma medição, e essa medição vai ser dada probabilisticamente. Tá? Então, está aqui um outro exemplo. Se o estado, na verdade, fosse 1 mais i menos 1 embaixo, você teria, pelas contas, 2/3 naquele 1, 0 e 1/3 no 0, 1. Então, isso é só assim para contextualizar um pouco o que é a unidade de informação e o que é que você pode tirar dela. E se vocês já ouviram falar, eu estou até usando uma camisa que é uma brincadeira, daquela coisa do gato de Schrödinger. Né? Vocês já ouviram falar disso. E o gato de Schrödinger é um gato que está dentro de uma caixa e ele está vivo e morto ao mesmo tempo, e você só descobre quando abre. Isso é a medição. Você tem um elétron lá que está girando numa determinada direção, e aquela direção é exatamente a direção intermediária entre vivo e morto. Ele está ao mesmo tempo vivo e morto. Quando você abre a caixa, você está fazendo uma medição. Aí o gato colapsa para um dos estados com probabilidade 1/2. Então ele está ao mesmo tempo vivo e morto, até que você abre a caixa, e aí ele morre ou ele vive. Tá? Com uma certa probabilidade. Então essa é a figura aqui. E é isso que um computador quântico vai estar fazendo. Vai ter uns elétrons lá dentro, e uma hora que você quiser extrair informação, você vai abrir a caixa. Tá? Tem como simular a computação clássica na computação quântica de uma maneira muito simples. E eu vou dar aqui um exemplo. Imagina que eu vou, quando eu uso um bit no estado 0, eu vou dizer que esse é o qubit 1, 0. E quando eu uso o bit no estado 1, eu vou dizer que esse é o qubit 0, 1.
Então, imagina que eu tenho um circuito que faz um bit flip. Como é que isso se representa em termos de uma matriz? Basta que eu coloque a multiplicação por essa matriz. Se eu multiplicar essa matriz pelo 1, 0, sai 0, 1. Se eu multiplicar essa matriz pelo 0, 1, sai 1, 0. Então, isso daqui é um exemplo de qual circuito quântico representa um bit flip. Beleza? E você pode representar qualquer computação clássica utilizando computação quântica. Você pode fazer mais coisa com computação quântica, em termos de... você também pode simular computação quântica com computação clássica, mas aí você tem uma perda, você tem um ganho de complexidade. Aí, né? A simulação de computação clássica pela computação quântica ela é absolutamente eficiente. Basta que você fique usando só esses vetores 1, 0, 0, 1, e as operações vão funcionar como você está acostumado. Por exemplo, como é que as possibilidades vão mais além? E aí aqui eu quero só dar, digamos assim, um gostinho de como é que as coisas funcionam. Imagina que agora eu aplico a tal matriz 1001 no estado 1i. E aí eu vou obter I1. E a ideia aqui é que eu realizei 2 bit flips com uma operação só. Eu estou vendo o 1 ir para baixo e o I ir para cima ao mesmo tempo. A ideia é que na sua computação quântica você estaria fazendo aqui uma certa computação paralela. Eu criei um estado que está entre o 1, 0 e o 0, 1, e eu consigo diferenciar pelo número que aparece aqui, o 1 e o I, eles são diferentes, né? Eles têm uma... Eu consigo identificar a diferença entre um e outro. Se aqui fosse, por exemplo, 1, 1, eu não saberia o que é que saiu do lado de cá. Mas como é um I, eu estou vendo um I para baixo, o I para cima. A ideia aqui é que um circuito quântico ele pode estar fazendo várias operações em bits ao mesmo tempo. Então, o ganho de complexidade da computação quântica seria uma possibilidade de fazer uma espécie de computação paralela. Tá? E essa que é, basicamente, meio que onde eu queria terminar nessa introdução sobre como é que a computação quântica se diferencia. Se você tem n bits, eles podem estar em precisamente um dos 2 elevado a n possíveis estados. Você tem uma escolha para cada um, são 2 elevado a n possibilidades, mas os seus n bits estão em uma delas. E utilizando computação quântica, eu posso colocar n qubits em uma superposição dos 2 elevado a n estados. Então, a ideia é que eu poderia fazer uma computação paralela de ganho exponencial. Claro que não é tão simples assim, porque, afinal de contas, eu estava falando antes, quando você mede, você só pode medir você tem restrições. E você não pode fazer todas as operações possíveis, e tem um monte de detalhes que eu estou escondendo aqui de vocês, porque senão vocês não iam estar acordados, mas é possível você imaginar que o ganho é assim. Você não pode fazer tudo o que você faria com a computação paralela de ganho exponencial, mas você pode fazer muitas coisas que você conseguiria fazer se o seu processador, na verdade, estivesse processando um número exponencial, estivesse fazendo computação paralela com um número exponencial de processadores. Tá? Então, a ideia é por aí. Então, vamos discutir aqui agora um pouco para que serve computação quântica, o que é que a gente imaginaria ser possível fazer com computação quântica hoje. Então, eu selecionei aí 3 aspectos. O primeiro deles, a simulação de sistemas físicos, é a motivação original. Então, lá na década de 50, quando o Turing estava falando de computação clássica, Richard Feynman, que era, vocês já podem ter ouvido falar, um físico muito famoso, ele imaginou que seria possível ter aquelas máquinas utilizando qubits, e aquilo seria uma excelente maneira de simular sistemas físicos. O que é que eu quero dizer com simular? É exatamente o sentido pesquisa, acadêmico. Ele queria chegar lá e ele queria saber o que é que aconteceria se ele colocasse tais partículas em tais condições e qual era o resultado. Ele queria ter uma maneira de ter um computador que calculasse esse tipo de simulação. E isso, apesar de parecer pouco relevante, tem uma certa importância, e eu vou justificar essa importância
Com um dado, mais de 30% dos recursos computacionais do Departamento de Energia dos Estados Unidos são utilizados para fazer simulações físicas. Tá? E essas simulações elas são custosas porque você está utilizando computadores clássicos para simular sistemas quânticos. Se ao invés daqueles computadores clássicos você tivesse computadores quânticos, você teria um ganho significativo, uma economia significativa de energia. E a gente está chegando perto de uma das possíveis singularidades do futuro, onde a gente não vai ser mais capaz de produzir energia para o que os nossos computadores precisam. Isso deve acontecer, ou vai acontecer, e não está muito longe. Hoje, olha, esses grandes datasets aí, eles estão consumindo muita energia. E a gente está produzindo mais e mais dados, exigindo mais e mais computação, e daqui a pouco a gente não vai ter mais recursos para produzir a energia que a gente precisa para os nossos computadores. Então, ser capaz de economizar essa energia é, sim, um problema muito importante. E um problema, um desafio para o século XXI, digamos assim. E aí, obviamente, a punchline é que simular sistemas físicos é eficiente em qualquer computador quântico. Então, isso é uma motivação para a computação quântica. E, se não for possível fazer computação quântica para qualquer outro uso, isso daqui já justifica a pesquisa e o desenvolvimento de computadores quânticos. Tá certo? Mas aí, obviamente, a gente quer ver usos do computador quântico para o que a gente usa no dia a dia. Então, tem aqui o que se chama criptografia quântica, eu coloquei criptografia entre aspas. Na verdade, isso aqui é o uso de computação quântica para tarefas num sistema de criptografia. Então, qualquer sistema de criptografia de chave pública, que é o que todos nós usamos quando a gente se comunica com um banco, eles são baseados em hipóteses de complexidade não demonstradas. Por exemplo, a segurança do RSA se baseia que você não consegue fatorar números inteiros eficientemente. Isso não é demonstrado. Não tem nenhum teorema que fala fatorar um número inteiro tem complexidade pelo menos exponencial. O que existe é uma ausência de algoritmos eficientes. E essa ausência já dura tantos anos que a gente acredita que isso é útil, que a gente acredita que isso é verdade, e a gente usa um sistema baseado nesse paradigma. Não só tem fatoração números inteiros, tem vários outros. Tá? Quais são os sistemas criptográficos completamente seguros? O mais simples deles é eu tenho uma chave que é do tamanho da minha mensagem. Eu tenho aqui uma sequência de bits 0, 1, essa é a minha mensagem. Eu tenho uma chave com o mesmo tamanho. Eu faço uma adição e eu mando a soma, a soma binária dessas duas mensagens para você. E aí você tem a mesma chave e você aplica a soma, você cancela o que eu fiz e você recebe a mensagem. Isso é segurança perfeita. Mas ela tem um problema grave. Como é que eu e você vamos ter a mesma chave? Uma maneira é eu vou lá, caminho até onde você está com uma maleta, com um papel, com aquela chave, entrego aquilo para você. O problema é que essa transmissão de chave ela só funciona para uma mensagem. É muito simples você ver se você tem duas mensagens e você usa a mesma chave, aqui você perdeu completamente a segurança do seu sistema. Então acontecia, e acredite se quiser, durante a Guerra Fria, tinha gente viajando de avião dos Estados Unidos para a Rússia ou para os outros países, levando uma maleta com a chave criptográfica dentro da maleta. E isso era uma maneira de se pensar a criptografia de chave privada absolutamente segura. Tá? Então, a computação quântica ela pode entrar, ela pode ser utilizada para fazer criptografia de chave privada, utilizando o computador quântico para fazer a transmissão da chave. E como é que isso funcionaria? A ideia é que toda vez que você faz uma observação num sistema quântico, você inerentemente altera ele. Então, se eu quisesse me comunicar com um de vocês, eu usaria um sistema quântico para enviar uma chave, você receberia essa chave e a gente conseguiria imaginar uma maneira de que, se alguém tivesse observado essa chave, o sistema teria sido alterado, e isso é inerente à física quântica, e você seria capaz de identificar que houve uma alteração. E aí você descarta a chave e você tenta de novo.
Então, a ideia é que você não necessariamente consegue garantir a segurança da transmissão da chave, mas você conseguiria garantir que qualquer chave que você venha a utilizar não foi alterada. E isso está baseado no paradigma da física quântica, que qualquer observação inerentemente altera o sistema. Por isso que eu não estaria usando, transmitindo a mensagem usando física quântica, porque aí se alguém observasse a mensagem no meio, perdia a mensagem. Eu estaria mandando uma chave, testando depois se houve alguma observação nela, e depois de garantir que não houve, aí eu mando a mensagem utilizando criptografia de chave privada. Então, é bem criativo. E é simples também, uma vez que você entende um pouco, não é tão difícil entender como é que isso funcionaria. Uma vez que você entende um pouco dos qubits, né, da informação quântica. A punchline é essa: usuários podem identificar a presença de intrusos no canal. Então, é aí que vive a segurança do uso de computação quântica para a transmissão de chave, para a realização de criptografia clássica de chave privada. Algoritmos quânticos. Então, essa talvez tenha sido o desenvolvimento que trouxe a atenção, de fato, do mundo da computação para a computação quântica. E tem essa piada, que é uma piada um pouco antiga, que um computador quântico vai ter 2 botões. Um chama Shor, o outro chama Grover. E esses são 2 algoritmos, que eu vou explicar para que eles servem. E essa é uma piada antiga, porque, claro, que todo mês aparece um novo desenvolvimento e já tem algoritmos que utilizariam computação quântica para resolver sistemas lineares e com um certo ganho de complexidade, para resolver outros problemas. Então, o computador quântico pode ser que ele tenha mais do que 2 botões. Mas esses 2 eles são bem simbólicos e eu vou explicar o que cada um deles faz. Então, Peter Shor é um gênio da computação, professor do MIT. Em 1994, ele inventou uma maneira de utilizar a computação quântica para fatorar números inteiros. Tá? Então, basicamente, ele cria uma daquelas superposições, ele consegue, de uma maneira muito criativa, usar aquela computação paralela para achar os fatores de um número inteiro. Então, qual que é o impacto imediato disso daqui? Se eu consigo fatorar um número inteiro eficientemente, eu quebro o RSA. E já tem gente hoje, e quando eu digo gente, já tem governo hoje, investindo dinheiro em computação quântica com esse intuito, o intuito de quebrar o RSA. Tá? O intuito de quebrar qualquer sistema criptográfico baseado em paradigmas e complexidade que tenham a ver com fatoração de número inteiro. Qual que é a dificuldade aqui? Ou você precisa de muitos qubits, ou você está num modelo de computação onde é muito difícil imaginar a construção do computador. Então, não tem ainda o risco de alguém ter um computador quântico funcionando amanhã que vai quebrar o RSA, mas a gente está se encaminhando para esse momento, tanto é que muitas tarefas de computação, de criptografia hoje, já não se baseiam em paradigmas que seriam suscetíveis à computação quântica. Então, já tem gente hoje fazendo criptografia clássica, antevendo que um computador quântico pode vir a existir proximamente e que aquela criptografia não pode se basear em algo que o computador quântico quebraria. Tá? É o que se chama criptografia pós-quântica, apesar de ser criptografia clássica. O que é o algoritmo de Grover? O algoritmo de Grover é o seguinte: imagine que você tem uma função que pega strings de n zeros e uns e manda ou para 0 ou para 1. E imagine que essa função ela mande apenas um elemento para o 1 e todos os outros para o 0. Tá? Por exemplo, eu digo para você 143, e a minha função é a função que para todos os números menores ou iguais que 143, ou que a raiz quadrada, vai dizer qual que é um fator de 143. Ela é 1 se aquele número é um fator, e ela é 0 se aquele número não divide 143. É uma maneira de imaginar como é que essa função, como é que essa formalização cai no mundo real. Imagine que você tem essa função manda todo mundo para o 0 e apenas um cara para o 1. E a pergunta é, quem que vai para o 1? Então, classicamente, você precisa consultar a função, no pior caso possível, 2 elevado a n vezes, menos 1. Você sai, testa, quando faltar só 1, se você não encontrou ninguém, é ele. E se você já encontrou no caminho, você encontrou o seu elemento que vai no 1.
É difícil imaginar classicamente como é que isso seria, como é que teria algo mais eficiente. Você, de fato, precisa ir lá e consultar a sua função para cada elemento. E achar quem que vai no 0 e para finalmente achar quem que vai no 1. O algoritmo de Grover ele utiliza computação quântica para resolver esse problema. E ele tem complexidade da ordem de 2 elevado a n dividido por 2. Então é um ganho quadrático. Mas é um ganho quadrático para qualquer função. Basicamente, eu estou dizendo que qualquer problema de busca que você consiga imaginar, você consegue usar a computação quântica para obter um ganho quadrático. Então, para fatoração era um ganho exponencial. E para qualquer problema você consegue um ganho quadrático. E aí, por que eu coloquei esse slide dizendo que o computador quântico vai ter 2 botões? A ideia é que o computador quântico não venha substituir o computador clássico. Mesmo nas imaginações mais otimistas, daqui a 30 anos a gente vai continuar tendo um computador clássico, mesmo que exista o computador quântico. Mas você pode ter computadores clássicos com aparelhos quânticos para realizar certas operações. Uma dessas operações pode ser fatoração. E aí você tem super eficiência. Outra operação pode ser um ganho quadrático para qualquer problema difícil que você precise buscar num banco de dados ou calcular uma função para várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aqui seria a figura do computador quântico que se imagina hoje, um computador clássico, que quando ele precisa fazer uma dessas funções, ele chama o computador quântico. Então, vocês que estão programando o computador clássico, vocês não vão precisar, com alta probabilidade, aprender computação quântica para continuarem tendo um emprego daqui a 20 anos. Tá? A computação clássica vai continuar existindo. Mas o que pode acontecer é que no seu computador clássico você possa fazer uma função, fatorar tal número. E aí o seu computador clássico vai estar puxando de um computador quântico. E se você quiser, você pode aprender computação quântica. Fale comigo depois da palestra. Mas, se você não quiser, dá para utilizar a computação quântica como caixa preta para certas operações. Tá aí o exemplo de 2 delas. E agora, mas para o final, eu queria falar um pouco dos desafios e das perspectivas para o futuro. A grande pergunta que todo mundo quer saber: quando é que eu vou ter um computador quântico no meu escritório em casa? Então, esses são 5 problemas que a computação quântica, ou exemplos de 5 problemas que a computação quântica enfrenta hoje. A gente tem problemas de decoerência, eu vou dizer o que é que isso é, de escalabilidade, de inicialização ou para realizar operações arbitrárias, problema de correção de erros e problemas de leitura e medição. Então, o que é decoerência? Decoerência é o maior desafio da computação quântica hoje, é o fato de que se eu tenho um elétron aqui, ele está girando um determinado spin, qualquer sopro, qualquer interação com o ambiente, aquele elétron pode colapsar. Tá? É como se numa analogia com a computação clássica, é como se você tivesse um computador funcionando, ligado numa corrente não de 110 volts, mas de 10.000 volts. E aí aquilo está hipersensível a qualquer variação na sua corrente, em qualquer coisa, e aí ele está perdendo, está correndo erros inerentemente dentro do hardware. Na computação quântica, o problema seria se você tem um elétron lá girando, ele interagir com o elétron do lado, ou ele interagir com qualquer coisa do seu sistema, e você perde o estado onde ele estava. Isso chama de decoerência. Em alguns modelos, os qubits, em alguns computadores que existem hoje, por exemplo, o da IBM, eu vou falar já um pouco sobre isso, os qubits resistem por microsegundos. Significa que ele inicializa um negócio, você tem microsegundos para realizar essa operação antes do negócio colapsar, e você perde tudo e tem que começar de novo. Quem tem um Mac, seu Mac não resiste microsegundos, ele resiste semanas ligado. Tá? Ou muito mais. Em outros modelos, você precisa resfriar a temperaturas muito baixas. E quando eu digo muito baixas, é microkelvins. Assim, é 0 absoluto mais micrograus. É muito frio. O custo disso é muito alto. E aí o grande desafio é chegar aqui no meio. É descobrir qual que é um dos desafios. É você descobrir um modelo de computação, um modelo físico que dê para realizar um computador, que ele dure sem que você precise gastar tanta energia para ele durar.
Qual que é o problema de escalabilidade? É a montagem de circuitos, que num computador clássico você tem uma placa e você quer utilizar um determinado circuito que está aqui, você puxa lá na sua placa até o outro lado e você faz 1000 conexões e interligações. No computador quântico você não consegue puxar as coisas para um lado e para o outro. É difícil manipular a posição desses qubits. Então, o problema é, no computador, quando a gente desenha um negócio assim, a gente não está preocupado fisicamente onde é que cada um desses bits estão na placa. Mas no computador quântico isso é um problema. Onde é que os qubits estão na placa? Então, por exemplo, o computador da IBM não permite que certas operações usem mais do que 5 qubits. Porque lá na placa só pode ter, entrando ali naquele determinado circuito, 5 qubits. Ele não pode puxar um sexto de outro lado. E isso, obviamente, tem 1000 limitações para o tipo de computação que você pode fazer. Outros problemas, correção de erros. Então, no computador clássico, no sistema de comunicação clássica, eu quero mandar 0 para você, mas eu estou com medo que esse 0 vire 1 no meio do caminho. O que é que eu faço? Eu mando 0 3 vezes. E aí, se um deles sofre um erro, eu ainda assim sei que esse cara, qualquer um desses 3, é o meu 0. Se eu quero mandar 1, eu mando 1 3 vezes. E eu sei que se qualquer um deles sofre um erro, eu ainda consigo mapear qualquer um desses 3 para 1. Ou seja, qualquer 3 bits que tenha no máximo 1 é 0, qualquer 3 bits que tenha no máximo 1 0 é 1. Em computação clássica só existe um erro possível. Um bit troca de valor. Na computação quântica, eu consigo imaginar vários erros possíveis. Um i pode virar ii, pode virar 1 menos i, pode virar i1. Se eu mandar esse cara aqui 3 vezes, cada um deles pode mudar para um desses 3. E isso cria um problema bastante complexo na criação de códigos corretores de erros para a computação quântica. Então, códigos corretores de erros precisam de pelo menos 9 vezes o número de qubits utilizados. E ainda assim, tem muitos erros que os que usam 9 não conseguem corrigir, e na verdade você pode acabar precisando de muito mais. Então o nível de redundância dentro de um computador quântico vai precisar ser muito maior. E aí você está, mas 9 qubits? Não, tem computador quântico hoje, você vai olhar todo o estado da arte, não existe um computador quântico hoje com mais do que 100 qubits. Então se eu preciso de 9 vezes o número de qubits, isso é um problema gravíssimo para realizar qualquer tarefa de fato segura. Operações arbitrárias. Qualquer circuito clássico pode ser formado por composição das funções AND, OR e NOT. Tá? Quem se lembra aí do seu primeiro curso de sistemas lógicos se lembra disso. Computação quântica também tem um conjunto universal de portas, mas o problema de construção ou minimização de circuitos é extremamente mais complexo. Então, apesar de eu saber que com aquelas portas eu posso construir qualquer coisa, não é fácil descobrir de fato a maneira de fazer isso. E quais são as perspectivas da computação quântica? Então, os mais otimistas ainda falam em 10 anos para a gente ter aplicações de impacto da computação quântica. Mas a boa notícia é que há 5 anos eles falavam em 30. Tá? Então, a gente está vivendo aí um momento onde ninguém sabe direito o que é que pode acontecer ano que vem. Mas ainda não tem nenhum grupo sério hoje dizendo que ano que vem a gente vai ter um computador quântico funcional. Tá? Tem gente que está querendo vender e captar investimentos e estão dizendo que eles já têm um computador quântico funcionando e fatorando coisas, mas o entendimento hoje no mundo da tecnologia e da física é que ainda falta um tempo até a gente conseguir resolver todos aqueles erros e problemas que eu estava mencionando quase agora. Tem gente, inclusive, que não acredita que a computação quântica será possível. E eu vou colocar um nome aqui, que é o nome de um cara muito famoso. Esse cara aqui é um matemático super bem respeitado, ele trabalha em outras áreas, e ele é um dos representantes de um grupo de pessoas que não acredita que a computação quântica será possível, que os problemas, principalmente os problemas de decoerência, né, do seu elétron perder o estado interagindo com o ambiente, jamais serão resolvidos a ponto de a gente ter um computador funcional. Tá, e vocês podem, se vocês querem ler por que um computador quântico não vai existir, esse cara tem um blog também, super famoso no mundo da matemática, vocês podem, né, googlar aí Gil Calai, Why Not a Quantum Computer, e vai estar lá todo o argumento dele para vocês. Mas tem muita gente que acredita.
E eu coloquei aqui uma lista. Bem, a IBM tem um computador quântico pequenininho lá, que hoje qualquer um de nós pode acessar e fazer experimentos. Né? Então, você pode acessar o computador via browser, montar um circuitozinho lá, e a IBM, na verdade, promete para você que aquele circuito está sendo calculado num computador quântico. As operações duram microsegundos, você só pode utilizar 5 qubits, o maior número que você consegue fatorar nesse computador sei lá, tem 3 dígitos. Certamente você vai gastar muito mais tempo montando o circuito do que se você tentasse achar os fatores desse número na mão, mas está lá, o computador da IBM está lá. O Google entrou na jogada também há poucos anos, e o Google hoje está contratando muito físico quântico bom, mas ainda está contratando, veja, físicos e não engenheiros. Né, muito físico quântico para ir lá trabalhar nas possibilidades de computação quântica. D-Wave é uma empresa canadense que existe desde a década de 90, e desde a década de 90 promete que ele já tem um computador quântico. Eles construíram 2, um eles venderam para o Google junto com a NSC há uns anos atrás, e o outro eles estão construindo, ou venderam há pouco tempo, não estou lembrado. O computador da D-Wave ele já foi escrutinado, tem gente que acha que ele funciona, tem gente que acha que ele não funciona. É consenso que ele não funciona para tudo que a computação quântica pode oferecer, mas funcionaria para algumas coisas. Eles dizem que o computador tem 2.000 qubits, existem 2. Mas, obviamente, tem tanta expectativa em torno disso que a D-Wave é uma empresa que tem milhões de investimentos e está pagando salário alto para a gente que trabalha lá todo mês. Tá? Eu conheço até um camarada que trabalha lá na D-Wave, era um colega meu. A gente se conheceu um tempo atrás. A última vez que eu encontrei com ele, eu perguntei: você já viu o computador da D-Wave? Ele disse: não, eu trabalho lá num setor da empresa que não tem nada a ver com computador. E aí eu não tenho a menor ideia quem já viu de fato esse computador e se ele funciona ou não. Microsoft recentemente também entrou na disputa. Tem aí um paradigma de física quântica que ela estaria utilizando. Tem gente que acha que não vai funcionar. Tá aí, obviamente, o governo americano já investiu milhões. O governo chinês disse que já investiu bilhões de dólares em computação quântica, e aí já tem startups para fazer algoritmos para computadores quânticos. Então já tem gente se juntando. Oi. Posso repetir? Obrigado. Já tem startups de computação quântica, então gente que saiu da universidade se juntou com os colegas e entende um pouco de computação quântica e conseguiu convencer um venture capitalist para ir lá e investir neles alguns milhões, e eles estão escrevendo algoritmos para computadores quânticos que venham ou não existir. Então isso é um bom indício. Dinheiro acredita, e obviamente muitas universidades e muitos bancos já estão trabalhando com a possibilidade de computação quântica. Muitos avançam. A Universidade de Sydney é uma das mais avançadas, a Universidade na Inglaterra e obviamente na Califórnia tem muita coisa acontecendo. Então isso é basicamente as perspectivas e o que é que pode acontecer nos próximos anos na computação quântica. Isso daqui é um breve histórico, está lá na página da Wikipedia sobre computação quântica, é um timeline. Eu destaquei aqui os pontos que eu acho mais relevantes. Então, na década de 50, Feynman disse, vai que serve. E aí, em 84, você tem o primeiro esquema de criptografia quântica. Em 94, o algoritmo de Shor para fatoração. E aí a gente entra na era onde, de fato, as coisas estão sendo realizadas tecnologicamente. Em 2001, conseguiram fatorar o número 15. Utilizando 7 qubits, descobriram que 15 é, com alta probabilidade, 3 vezes 5. Então foi assim que houve a primeira fatoração usando computação quântica. Em 2009, 2 qubits foram criados e mantidos funcionando na Universidade de Yale. Isso aí utilizando matéria condensada, e aí precisava resfriar a temperaturas muito frias. Em 2011, você tem o computador da D-Wave com 128 qubits, e como eu já mencionei, ele é bem polêmico. Em 2011, conseguimos fatorar